Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live está só começando, vamos chegando. Olá Isabelle, boa noite. Oi Dani, já está por aqui, que maravilha. Eu vou te convidar, vamos convidar a Dani. Grande Gabriel, também presente. Alessandro, que honra tê-lo por aqui. Convite enviado. Opa! Olá, Dani! Oi, Vitor, tudo bem? Boa noite! Como você está? Eu tô bem, e você? Eu estou bem também. Deixa eu só ver se a câmera está pegando bem aqui. Tá sim. Tá E me vendo bem aí também? Me estou ouvindo bem, bem? estou vendo. Escutando bem por aí também? Tudo bem. Então, pessoal, a Dani está aqui conosco. É uma grande honra tê-la aqui. Hoje vamos falar sobre como o profissional da ajuda pode auxiliar os seus clientes e não só também os profissionais, né, Dani? Toda aquela pessoa que estiver dentro de uma circunstância que precisar estar em uma posição de ajuda perante outra pessoa e às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente não sabe como ajudar. A gente acha que uma intenção positiva que é nossa, muitas vezes a gente está interferindo no destino de outra pessoa. E que tanto nós como o outro também perde a sua força. Gente, hoje, antes de começar, eu queria apresentar a Dani, ela que é advogada, consteladora e também a mentora, e ajuda muitas outras pessoas a encontrar a visão sistêmica para aplicar também nas suas áreas de atividade, que é mais focada no direito, né, Dani? Mas também se abre para outras pessoas. Conte mais um pouco sobre a sua vida, sobre sua trajetória. Ela que também é escritora, ó. Tem um artigo dentro desse livro que é maravilhoso. Então vamos lá, Dani. Vamos lá, Vitor. Primeiro eu quero agradecer o convite, muito obrigado, tá? É um prazer e uma honra estar aqui para a gente conversar hoje, né? A gente que compartilha aí desse amor pela visão sistêmica que cativou. Eu me lembro, né, de você falar comigo ao longo do tempo aí, nossa, tá muito legal, visão sistêmica, e foi se aprofundando também, muito bacana. Que bom que agora a gente está aqui falando sobre isso hoje, tendo essa oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Você tá bem? Melhorou aí? Vacinou, né, tal? Tô bem. Pois é, essa vacina me deu um sono, vou te falar, viu? Hoje foi difícil. Essa noite mesmo dormi quase nada. Mas faz parte, né? Quando eu vacinei, eu fiquei derrubadinha também. Algumas pessoas dão uma derrubada, dão uma reaçãozinha. Mas que bom. Mas... Também é tranquilo, a gente faz uma live aqui. Esse tema é tão gostoso, tão bom. Pois é, Dani, é algo muito leve, né? O que a gente vai falar sobre como ajudar. E é muito importante a gente ter essa nova compreensão, porque senão muitas vezes a gente tem um olhar infantil da ajuda. E que como você, eu acredito que no judiciário você escolhe justamente essa profissão porque fica diante de muitos conflitos, muitas injustiças e tem aquela vontade interior de salvar o mundo, colocar a paz, né? Sim. Sim, eu falo que, na verdade, a visão sistêmica do Bert Hellinger, especialmente as ordens da ajuda, são as meninas dos meus olhos aí, porque eu falo que sem as ordens da ajuda eu não poderia ser advogado. Justamente porque a gente vai falar sobre isso hoje, pessoal, as ordens da ajuda basicamente que nos ensinam a ter leveza na nossa profissão, porque a gente entende o que é nosso, né, Vitor, e o que é do outro. O Vitor pediu para eu falar brevemente, assim, da questão do meu encontro, né, com a visão sistêmica, e realmente, para mim, foi muito importante, foi um marco, sem eu ter conhecido Bert Hellinger, as ordens do amor, as ordens da ajuda, eu não seria advogada, com certeza. Para mim, realmente foi muito importante, porque antes eu pensava que a advocacia era uma profissão para a gente má, para a gente fria. E depois, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo melhor que não é bem por aí. E foi enquanto eu ainda estava no serviço público, que eu estava me procurando, que eu conheci as constelações familiares, né? Soube que elas estavam sendo utilizadas aí na seara jurídica. Isso em que ano? Isso foi em 2015. Eu estava no gabinete do desembargador, ainda eu estava trabalhando no serviço público. E aí, depois, nessa fase, eu achava que eu queria ser juíza também, mas eu comecei a não me encontrar muito, né? Porque eu era assistente ali de um desembargador, então eu desempenhava aquela função e comecei a não me encontrar muito. Eu sempre busquei muito autoconhecimento, sempre busquei muito ajuda. E aí eu comecei, então,
a conhecer as constelações através de uma terapeuta, a doutora Dagmar, que é minha mestra, hoje eu dou aula no curso dela de formação, né? E aí ela falou, Daniela, as constelações familiares são incríveis, venha conhecer. Ela me chamou para um workshop, eu conheci, né? Fui constelada, fui representante em várias constelações, meu primeiro contato foi esse, foi muito bom, porque não foi teórico, foi vivencial, sabe? Já me impactou muito. E aí ela foi falando muito disso para mim, né? Que nada é por acaso, a vida vai encaminhando. E aí eu fui entendendo, assim, que eu poderia usar isso no direito também. E primeiramente eu pensava, eu posso ser uma juíza que usa. Mas depois eu fui entendendo que como advogada, já que eu gostaria de continuar na área jurídica, eu estaria mais perto das pessoas, né? Porque querendo serviço público, querendo ou não, por mais que você se aproxime, é um contato muito menor do que um advogado tem. Com certeza a advocacia é uma profissão da ajuda, porque ela é uma profissão que você, ainda mais eu que atuo na área de família, né? É muito próximo o contato. E ali realmente é uma área que exige sensibilidade, né, Vitor? Porque as pessoas estão passando por uma fase de transição difícil na vida delas, né? Com certeza. E é um desafio também, né, Dani? A gente recebeu uma pessoa que se encontra com um pouco de um déficit, inclusive de sanidade, de tomar uma decisão no momento. Pois chegam pessoas que tiveram o coração partido por conta de uma traição, de uma infidelidade, pessoas que simplesmente querem sair de uma relação, ou também outros casos de inventário, que lida com irmãos, que tem um conflito em torno dos bens materiais, do espólio. Então a gente precisa compreender e trazer para a nossa vida, não só como profissional do direito, pessoal, mas como, por exemplo, a Dani trouxe que ela fez o primeiro contato com a Dagmar, que é uma médica, né? Ela é uma médica. Sim, ela é médica. Então a gente vai vendo que o olhar sistêmico, a visão sistêmica, ela é possível para todas as pessoas, pois, na verdade, ela sempre esteve aqui, né, Dani? O que Bert fez foi observar o que acontecia dentro de um sistema. Porque muitas vezes nós, na verdade, nos últimos 300 anos, ficamos aí muito viciados na separação, no pensamento cartesiano, onde tudo é bem material, dinheiro, e a gente vai se separando da essência. E o Bert, aos poucos, foi compreendendo isso, e foi nos trazendo as constelações. Até o momento que ele chegou ao ponto de compreender que dentro das constelações seria também importante trazer ordens da ajuda para facilitar a vida dos profissionais. E a gente vai percebendo, Dani, que pessoas precisam de pessoas. É uma coisa que o Jota fala, mas que o Bert também fala, né? Que antes da gente ajudar os outros, nós também estaremos nos ajudando. Né? Sim. E precisamos da ajuda um dos outros. Ele começa o livro Ordens da Ajuda fazendo uma introdução incrível, né? Que ele fala que ajudar é uma arte, né? E que a gente tem que entender que ajudar só é possível realmente ajudar as pessoas se a gente começar a perceber que tem nuances que não são saudáveis. Então esse é o grande insight, né? Ele fala assim, e aí ele ensina pra gente como é que a gente pode ser um bom ajudante para de fato ajudar uma pessoa e não chegar ali, e é legal que ele fala, né? Para você não chegar cheio de intenção, cheio de julgamento ali, querendo resolver a vida da pessoa, ser o salvador, que a gente tanto fala aqui, né? Então, hoje a gente também vai falar sobre isso. Então, pessoal, vamos começar a introduzir essas ordens da ajuda, né, Vitor? Para o pessoal ver o quanto é legal para a gente poder, de fato, conversar sobre esse tema com eles. Então, pessoal, como a gente tava... Pode falar. Deixa eu pedir para eles, manda aviãozinho para quem quer saber mais sobre esse tema aí que vocês conhecem. Mas eu tenho certeza que vai ser uma live muito rica. A Dani já está desde 2015 nesse segmento. E que quando toca o nosso coração, a gente realmente se move dentro dessa área. Não tem como você esquecer, né? Não a visão sistêmica como um todo, mas porque ela te traz um olhar de uma nova consciência. E quando você tem uma nova consciência, você não pode voltar para aquilo que te adoeceu. Então é algo lindo que a gente absorve e a gente começa a gostar tanto, começa a levar para as outras pessoas. Então é algo que quanto mais pessoas se interessadas, com certeza nós vamos estar fazendo a nossa parte por um mundo melhor, né? E hoje, agora, a gente vai começar, então, a abordar as ordens da ajuda. Dani, fala sobre essa primeira ordem da ajuda, que é dar apenas aquilo que temos, né? E tomar somente aquilo que se necessita. Essa ordem aí, elas são muito próximas, pessoal. É bem tênue a diferença, mas cada uma tem uma abordagem muito interessante. Sim, elas se entrelaçam, né? Especialmente a primeira com a segunda tem um encontro, assim, né? Mas essa aí já é muito legal, né? Então vamos pensar assim, pessoal. Como o Vitor falou, serve para qualquer profissão, na verdade. É mais especificamente para profissões que lidam diretamente com as pessoas. Mas como o Vitor mesmo disse antes, em qualquer profissão a gente ajuda, porque estamos aqui na sociedade prestando serviços uns para os outros, né? Servimos. E como o Bert Hellinger diz, ele fala que se a gente não consegue servir e se sentir útil, a gente atrofia e se sente muito mal. Então, ajudar
serve tanto para quem vai ser ajudado quanto para nós mesmos, né? Essa troca, né? E aí entra até a questão do equilíbrio também. Então, serve para qualquer profissão que você vai ter contato com alguém que deseja uma ajuda, né? Então, é claro que eu vou falar um pouco olhando assim para a advocacia, que é a minha realidade, mas se você é terapeuta, se você é médico, se você é dentista, se você é psicoterapeuta, enfim, qualquer profissão que lida diretamente com pessoas, professores, né? Educadores. Então, a gente começa falando assim, a gente pode dar aquilo que a gente tem e a pessoa só pode receber aquilo que ela precisa. Então, o que significa? Já é uma questão de a gente saber, primeiramente, o nosso lugar e as nossas possibilidades também. Então, é assim, aqui eu estou sendo contratado para um determinado serviço. Como, de fato, eu posso aqui ajudar com aquilo que, de fato, eu tenho? Né? E a pessoa só deve tomar aquilo que ela de fato precisa. Então, por exemplo, assim, na advocacia, que é a minha profissão, eu sou uma advogada sistêmica, então ainda tem um plus. Mas a pessoa vem me procurar por um serviço jurídico. E aí eu também ajudo ela um pouquinho aí na parte emocional, né, para que ela possa passar por esse momento de transição da vida dela de uma forma um pouco mais leve, ajudar ela a separar um pouco as emoções. Mas eu tenho que saber até onde eu posso ir. Eu tenho que saber o que eu posso dar para essa pessoa. E, de repente, eu não posso, por exemplo, querer me tornar a psicóloga dela ou a amiguinha dela. Porque aí eu vou estar saindo do meu lugar, né, Vitor? E ela vai estar querendo tomar, às vezes, mais do que ela precisa. Porque, na verdade, não foi essa ajuda que ela veio buscar de mim. Né? Então, é mais ou menos isso que essa primeira ordem fala, né, Vitor? Mas tem um ponto que eu acho muito interessante a gente trazer, que é algo que eu acho que o nosso país vive muito. Tomar aquilo que não precisa. A gente tem nós hoje vivemos em um país que nós não temos a crença 100% de confiança no nosso legislativo, no nosso judiciário, e nem mesmo no na outra instituição, que agora me faltou o nome. Né? Mas... Legislativo, executivo e judiciário. Executivo. Por quê? Porque a gente percebe que muitas vezes a pessoa não tem essa noção da ordem da ajuda, que é tomar aquilo que a gente precisa. Pois quando você tem a consciência de tomar aquilo que você precisa, você se coloca dentro de um cargo, mas você exerce a função que ele necessita para ajudar a população, no seu servir, e não para tomar para si as suas dores que as pessoas têm que te dar. E é isso que acontece. No Brasil, a gente tem uma dificuldade, que é esse abuso da função, pois a gente percebe que esse jeitinho nada mais é do que uma dor infantil de tomar mais do que a gente precisa. Né? E a gente precisa também compreender que a gente só pode dar aquilo que nós temos, pessoal. Muitas vezes será preciso renunciar às expectativas do cliente. Dani, eu tenho um exemplo muito claro, que é o que eu gosto muito, que é o do professor para o aluno. Que vamos supor que o aluno quer ser constelador familiar. Vamos supor que ele já chega na primeira aula já querendo constelar, que ele já está decidido que ele vai ser bom nisso com uma aula. E não é assim, pessoal. O professor ele vai ter que impor certos limites nessa expectativa do aluno, justamente para que ele consiga receber apenas o que ele pode dar naquele momento e vai construindo por etapas. Pois a gente vê, né, Dani, que as pessoas vão se sentindo frustradas quando elas recebem tudo de uma vez. Então a gente percebe que é um processo e que ele vai caminhando. Né? Com certeza, com certeza. E é muito legal porque já fala um pouco das próprias ordens do amor, né, que estão presentes em todas as relações, que tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber, né, saber o que está sendo buscado naquela relação, o que eu vou poder dar e o que o outro vai poder de fato tomar, né? E ele fala que tem uma desordem da ajuda quando a pessoa começa a querer mais do que você tem para dar para ela do que ela precisa. Então, realmente, assim, quando a pessoa quer te colocar nesse lugar de salvador, né? Começa a entrar no contexto de salvador. Me ajuda, me salva, me tira desse buraco. E o advogado de família, ele tem que tomar muito esse cuidado, né? Eu tenho um cuidado muito grande, eu aprendi isso, por isso eu falo com as ordens da ajuda, de explicar muito bem para o cliente quais são as opções que ele tem e de falar, olha, diante dessa explicação técnica que eu te dou, né, da possibilidade extrajudicial, da possibilidade judicial, de como vai funcionar de uma forma ou da outra, o que você sente que vai ser melhor agora? Vocês estão em qual condição da vida de vocês? Porque ali você toma as decisões junto com o cliente. E aí já começa a leveza, né, Vitor? Porque eu não chego fazendo promessas, a gente não pode chegar. Era como você agora que trabalha com as constelações e fala assim, a constelação vai salvar a sua vida. Eu vou te tirar dos seus problemas, vou resolver o seu problema com a constelação. As promessas, né? A gente jamais pode fazer isso. Jamais. Porque a gente gera na pessoa ali algo que não é verdadeiro, né? Que, como você falou, vai mexer na criança, e a gente vai falar sobre isso da terceira ordem, mas também é oferecer uma mentira, né? Porque nós não, só como o Bert nos ensina, só a pessoa tem a chave para a solução do próprio problema.
Então, as constelações, a visão sistêmica vai ajudar a pessoa a expandir essa consciência, a ter uma visão diferente, né? Vai mostrar para ela algo que ela não percebeu. Mas só as pessoas podem resolver. Então, a primeira ordem é muito sobre isso e ela já casa muito com a segunda ordem, porque o Bert Hellinger fala, a ajuda é humilde quando ela sabe o que, que a gente pode dar e o que, que a pessoa sabe o que ela realmente precisa tomar de você, né? O que, que ela precisa naquela situação. E aí ele entra na ordem que fala sobre os limites e circunstâncias, né? Que cada situação que a gente entra, a gente tem que ter sabedoria. E essa é fantástica também. Dani, vamos colocar para as pessoas. Ordem número 2. Se submeter às circunstâncias e agir somente conforme elas o permitirem. Né? Vamos lá, Dani, é com você. Exatamente. Essa ordem, pessoal, fantástica, né? E toda situação que você vai entrar, cada problema que vai chegar até você para você trabalhar com ele, seja qual for a sua profissão, sempre vai ter peculiaridades, vai ter circunstâncias e limites que já estão ali. E tem a ver também com as ordens do amor, por quê? Porque é uma questão de hierarquia, você chega depois naquele sistema. Então, a gente sempre chega humilde. A gente não chega na posição grande, salvador, né, importante. Eu estou aqui, portadora das soluções. Não, eu estou chegando numa situação para ajudar como eu posso, com o que eu tenho, como a gente viu ali na primeira ordem da ajuda, mas uma situação que já está posta, um sistema que já existe, pessoas que já têm conflitos, né? Então, que a gente sirva de instrumento de ajuda, que a gente possa, de fato, ajudar, mas entendendo, para até não se frustrar também, que muitas vezes a gente está ali limitado a uma série de circunstâncias e situações. E isso também, por exemplo, para mim, que sou da seara jurídica, tem muito a ver, por exemplo, com o próprio sistema. Então, eu deixo muito claro para o cliente, assim, olha, se nós formos entrar no judiciário, entenda, o sistema é muito moroso, eu vou buscar entrar em contato, não vão me receber, não vão me atender, eu vou mandar e-mails, vou fazer o que eu posso. Mas muitas vezes a gente não vai ter ali uma resposta rápida como você precisa, porque eu preciso me submeter, por exemplo, às circunstâncias e limites dessa situação do Poder Judiciário. Né? E ao mesmo tempo as da vida das pessoas, né, Vitor? E digamos assim, tem um inventário que está aí com uma série de brigas. Não, peraí que a gente vai constelar aqui e vamos resolver os problemas dessa família. E muitas vezes as pessoas que estão envolvidas no conflito não estão dispostas. E às vezes até o meu cliente está e o outro não está. Isso, naquele momento, é um limite. Mas os movimentos também podem reverberar, né, Vitor? Às vezes, o movimento que a gente faz agora reverbera lá para frente. Hoje, Vitor, eu estou tão feliz, eu fiquei emocionada com a minha cliente, porque ela é uma cliente de 1 ano atrás que a gente entrou com uma ação num momento de litígio terrível. E aí a gente começou as tratativas do acordo semana passada e agora a gente conseguiu fazer. E lá no início ela fez constelação comigo, era uma questão de guarda. E ela foi uma pessoa que levou muito a sério tudo, sabe? Ela passou até essa inclusão com o pai, ter um outro olhar. E ela também é muito religiosa, rezando sempre assim, né? Pedindo ajuda, orientação. E hoje a gente conseguiu chegar num momento ali em que ela e o pai estão bem, estão conversando, fizeram um acordo. E a gente homologou esse acordo. Homologou não, né? A gente protocolizou hoje esse acordo assinado. Então, é muito legal ver também como as coisas da Voice vão desemaranhando-se aí, com né? certeza. Isso é verdade, Dani. Eu falo até pela minha própria história, sabe? Eu me formei em 2015, concluí a graduação, depois eu comecei a advogar, trabalhava com isso, trabalhava, também estudava para concurso, fazia 2 coisas ao mesmo tempo. Mas, Dani, na época que eu advogava, eu achava muito pesado, sabe? Os conflitos, a carga emocional envolvida por trás daquilo, mas principalmente porque eu perdi um pouco da minha liberdade ficando atrás de um computador, eu ficava, caramba, será que é esse realmente o meu lugar? Enfim. Mas eu também percebi uma outra coisa, quando eu advogava em 2015, eu era muito de fechar acordos. Com humildade aqui, mas eu era muito bom em fechar acordos. Pra você ter ideia, eu não tive muitos casos na área trabalhista, foram apenas 8. Mas desses 8, foram 100% foram mediações que terminaram em acordo. Mas o que acontece? Porque eu ficava até certa forma um pouco irritado, porque eu fazia a petição, né? Porque na Justiça Trabalhista tem que levar a petição e não dava. Mas hoje eu entendo, porque eu reconheci as intenções por trás do que os clientes queriam, mas eu respeitava as circunstâncias também do que o outro oferecia, para que eu não pudesse colocar a minha vontade. Só que nisso, você dá a liberdade para as pessoas decidirem o que é melhor para elas. E é nesse ponto que você devolve a força das partes para resolver os seus conflitos.
E a gente vai ver que quando a gente coloca a nossa vontade, a nossa opinião, tudo mais, a gente tira essa força do cliente, das outras pessoas, seja quem for, de tomar a decisão por si só. E quando a gente se amolda àquelas circunstâncias, a gente precisa de muita sabedoria. Eu sei que é muito difícil para nós que temos essa conexão com os pais, que temos essa conexão aqui no Brasil muito amorosa, né, de estar próximo, de querer ajudar. Mas é essa ajuda que também se torna um grande conflito, pois vem as frustrações. Então é preciso, como a Dani falou, pessoal, a gente perceber que os nossos movimentos, por mais pequenos que eles sejam, dentro daquele lugar que ele foi feito, ele já foi muito. E está tudo bem. E vamos deixar as coisas acontecerem. Então, é um ato de humildade, né, Dani? Reconhecer que a gente só pode fazer pequenas coisas dentro do movimento e tá tudo bem. Exato. E assim, e a gente vai ficando mais tranquilo com isso, né? Eu brinco que eu falo assim, eu termino muitos cursos falando assim, que eu não romantize, né, a visão sistêmica. Eu falo, eu fiz isso no começo. Quando eu fiz a transição, né, de sair da carreira pública e vir para a advocacia com as ferramentas sistêmicas, já consteladora, eu vim cheia de intenção. Sabe? Porque eu queria, assim, nossa, que venham os clientes, que eu venha solucionar os conflitos. A gente demora um pouco para perceber que está nesse lugar, mas eu estava. E eu percebi que eu estava justamente porque no início eu tive o choque ali, de querer. As primeiras clientes eu falava, vamos constelar, e a pessoa não queria constelar, né? E eu falava, nossa, mas ela não. Esse não é o meu, não, é o seu. É o meu computador. Ah, tá. E aí eu falava assim, nossa, mas ela não quer constelar, gente, mas como é que faz? Cheio de intenção, né? Querendo ali e fazer uma diferença, né? A constelação vai resolver e tal. E aí eu fui entendendo, eu falei, gente, que besteira, né? Eu, na verdade, estou muito pouco sistêmica aqui nesse momento, porque a verdade é que a gente... hoje eu estou bem mais tranquila, porque eu vou, né, já tenho a experiência de vendo as situações se desenrolando e entendendo, Vitor, que a vida tem o tempo dela e que a gente não chega por acaso em nenhuma história, né? Que ninguém chega até nós por acaso, as pessoas se cruzam por alguma razão. O Bert Hellinger fala, né, que o constelado escolhe o constelador certo, e eu tenho certeza que isso vale para qualquer profissão aí, para qualquer pessoa que é encontrada por outra. E a gente deixa a nossa contribuição, como você falou, partindo ali desde a primeira ordem da ajuda, quanto dessa segunda também. Então a gente consegue ficar mais maduro, né, tranquilo, que é assim, ó, aqui a gente faz o que é possível e a gente libera. Porque, e quantos emaranhamentos existem? O Bert Hellinger fala assim, ó, ele tem uma frase linda que eu, até se eu conseguir achar ela aqui rapidinho, depois eu leio no final, que eu gosto de dar ela no final da minha aula de ordens da ajuda, que ele fala assim, que como ajudantes, a gente muitas vezes pensa que vai, assim, salvar a pessoa de uma doença, tirar ela, tipo assim, de uma situação, por exemplo, que ela tá para quase morrer. Só que a gente passa a entender depois que forças maiores estão atuando. E aí a gente se acalma. E eu acho que isso é muito importante para qualquer profissional conseguir ter saúde, leveza na sua profissão. Porque senão você começa a ficar com o mundo pesado nas suas costas, né, Vitor? Você pensa assim, gente, mas aquela pessoa precisa dos alimentos e eliminar não sai. E aí eu faço o que eu posso como advogada. Eu fiz um ótimo trabalho ali na minha petição técnica, né? Para eu ficar tranquilo, dormir bem, saber que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu vou atrás do juiz, eu mando e-mail, eu ligo na vara. Agora, existe algo que está muito além do meu controle, né? E por quê? Não sei. Como é que a gente vai explicar isso? A gente explica para o cliente o que é possível explicar. Olha, realmente tem demorado muito mesmo. Eu inclusive, por exemplo, eu mando os e-mails, eu tiro um print e passo para o cliente ver. Para ele ver que eu estou tentando, né? Que eu estou ali fazendo a minha parte. Eita, só que realmente... Nesse caso aí, a gente já entra na terceira lei, né? Quando você fala dessa transferência do cliente. Então, pessoal, vamos para a terceira ordem da ajuda aqui. É quando o Bert nos fala que é colocar-se como adulto diante de outro adulto que busca por ajuda, né, Dani? Já emenda aí. Exato. Essa ordem da ajuda também é fantástica. Ela é fantástica também, é libertadora, né? Eu sou apaixonada pelas ordens da ajuda. Você vê que eu falo assim, meu olho brilha, porque eu acho que elas são incríveis. Porque essa também é sensacional, que é a que ensina a gente a não ter peninha, né? Não ter dozinha das pessoas. Que é assim, ó, você tem que estar no seu adulto para conseguir ajudar alguém. Você tem que se colocar como adulto diante do adulto que procura ajuda. Você tem que olhar para a pessoa que está procurando a sua ajuda como adulto. Ela não é uma criancinha indefesa, uma vítima do pobre destino cruel. Ela é um adulto procurando ajuda para a vida dela. E se você não a olha dessa forma e não a trata com esse empoderamento, ainda que ela esteja numa situação de fragilidade, você está tirando força dessa pessoa. E quando você tira a força dessa pessoa, você atrapalha.
né? De novo, é o que o Bert Hellinger ensina para nós. Se a gente cai nas desordens da ajuda, ao invés de ajudarmos a pessoa que procurou, a gente vai, às vezes, criar mais conflito na vida delas, né? E aí, eu gosto daquele filme da História de um Casamento. Você já assistiu? Qual filme? História de um Casamento? Não, eu assisto tão pouco filme. Esse filme é muito legal, é muito legal. Assista esse filme, quem estiver assistindo a gente também, assista esse filme, ele está na Netflix. E ele mostra uma advogada da área de família, bem combativa, sabe? Bem daquelas assim que gosta de ganhar e tudo mais. E era uma família que não queria, que tentou mediação no início, que queria ficar bem, sabe, Vitor? E aí ela mostra justamente, não, nós vamos chegar, nós vamos acontecer. E aí essa primeira coloca nesse lugar de arrogância e é colocar a pessoa assim, não, você não pode aceitar. E é você colocar a pessoa num lugar pequenininho, né? Num lugar de tipo assim, eu não vou deixar ele fazer isso com você, como se ela estivesse sofrendo ali, né, um abuso de uma forma que nem era no filme, na realidade, dessa forma. Mas que ela coloca a pessoa assim, eu vou até para mostrar também, é uma manipulação, né? Você vai precisar de mim aqui. E aí você está tratando como criança a pessoa, como se ela fosse assim, incapaz, ela precisasse de você, né, Vitor, para solucionar as questões da vida dela. E esse é um lugar perigoso, né? É um lugar perigoso. Com certeza. E é um lugar que não ajuda, né? É um lugar que atrapalha. É o que você falou. E o Bert fala assim, ó. E muito cuidado, que tem a ver com a outra também, que é a questão sistêmica, mas para você não, às vezes, tentar se colocar no lugar dos pais dessa pessoa, né? Tipo assim, se você se coloca muito grande diante dela, assim, não, eu vou te ajudar, eu vou acolher você. É muito diferente, é uma empatia, né? Um acolhimento que está ali na escuta, na presença, de um lugar do Salvador, né? Que é do lugar de falar, não, eu aqui grande diante dessa situação, sou o portador do saber e da solução dos seus problemas e vou atuar. Esse lugar sempre vai dar errado. E é muitas vezes onde os advogados muitas vezes se frustram, né? Assim, eu vejo que eu tenho colegas que eles falam, nossa, tá pesado demais. Claro que tem momentos que é pesada mesmo a profissão. Mas a gente consegue tirar esse peso em muitos momentos se a gente entende isso, né? Que tem um adulto ali que ele vai conseguir encontrar uma solução. Você é um instrumento de ajuda. Então é assim, ó, vamos buscar fazer um acordo. Tem hora ali que trava, a pessoa dá uma travada, né? E tá tudo bem também, ela tá decidindo isso, né? Então vamos esperar um pouco o tempo da pessoa. É confiar nesse movimento, né, Vitor? Confiar nessa força que a pessoa tem. Sem ter dozinho dela, sem ter pena. É como se a pessoa estivesse diante do super-homem. A qualquer momento aqui ele vai tirar o terno, vai abrir aqui, vai ter um S grande, eu vou te salvar. Vem, eu vou te ajudar. Eu sou o melhor. Ele é o pior. Vamos acabar com ele, na verdade. É isso que acontece. Porque a gente percebe, quando a gente se coloca nesse lugar de superioridade diante de outra pessoa, é porque a gente tem alguma questão que também não foi resolvida com nós mesmos. Isso é um perigo. Um profissional que atua com essa visão é um perigo. A gente viu muitos casos assim. Eu não acompanhei 100%, mas eu lembro que teve um noticiário, acho que era o caso Mariana Ferro, que é advogado, né? Tomou uma postura totalmente assim. E a gente vai vendo, pessoal, que como a gente traz os nossos conflitos para a nossa atividade profissional, tanto nós quanto o cliente que vem até nós perde a força. E isso nada mais é, como a Dani disse, que é uma transferência do que o cliente tem, né, das questões, das necessidades que ele tem perante os pais dele, e nós acolhemos como superiores, como forma de fazer o que os pais não fizeram. E isso, percebe, é algo inconsciente, é uma ilusão, porque é do próprio cliente. Então, é preciso se resolver consigo mesmo antes de poder ajudar. Porque senão você também vai fazer essa contra-transferência e o cliente e vocês vão estar emaranhados em uma situação e vai ser muito mais difícil sair disso. Um problema que poderia ser resolvido de uma forma mais simples, um passo a passo, respeitando as etapas de todo conflito, que cada conflito tem um modo de agir, ele começa a se tornar uma história sem fim. Então a gente vê, né, Dani, que pessoas que poderiam já estar vivendo a sua vida, resolvendo um conflito, não, elas estão emaranhadas não somente com aquela questão, mas também com o próprio profissional que elas buscam. Então é muito necessário, né, pessoal, a gente voltar para o nosso lugar antes de poder ajudar uma pessoa e saber que atrás dele estão os pais, estão os avós, estão todos os ancestrais e que ali reside a sua força. Então nós não podemos fazer nada nesse lugar. Não como um lugar superior, mas como outra pessoa que está necessitando de uma ajuda.
A gente vê muita questão da polaridade, né, Dani? Antes de passar a palavra para você, a da polaridade é um excesso e uma pessoa que está num desnível, mas naquele momento. Porque se esse desnível não cessa, vai crescendo, só vai crescendo, a pessoa entra no estado de perfeição. E isso atrapalha qualquer relação, tanto profissional como no casamento, namoro, enfim, tudo. Sim, com certeza, porque só o imperfeito tem jeito, né? Como diz Berto, a gente tem que se reconhecer nesse lugar pequeno, né? Porque aí a gente consegue ir melhorando. Mas é muito legal uma coisa que você falou sobre a gente conseguir estar mais, claro, imperfeitos que somos, mas conseguindo estar cada vez mais resolvidos nas nossas questões para não ficar essa criança, né? Ser o adulto que ajuda o adulto. E a gente vê que a gente está na criança, quando a gente está na ajuda, quando a gente começa a se envolver. Que aí você está emaranhando as suas questões nas questões das pessoas. Então, quando você vê, assim, um cliente, um advogado, por exemplo, né? Sempre pensando onde eu tô, claro. Muito cheio de ódio, né, Vitor? Aquele, assim, que tá com sede de vingança. Não pode fazer isso, ele não tem o direito. Ele tá, com certeza, ali, emaranhado com a própria criança, com as próprias questões, envolvendo problemas que ele passou na própria vida e transferindo aquele, projetando aquilo na situação que o cliente está trazendo. E aí ele faz, fica cheio de raiva, cheio de ódio. Eu lembro direitinho uma vez, uma parte contrária que eu tive a advogada, ela estava muito envolvida, ela gritava com a minha cliente. E aí eu fui entender depois, conversando com ela em uma outra situação, que ela viveu um divórcio muito parecido. E ela, eu sei o que ele está passando, porque eu passei por isso. Então você vê que ela está claramente ali com as próprias demandas emaranhadas, né? Com a questão do cliente. E aí desconta ali na minha cliente com raiva, nervosa. Porque se você tá ali no lugar, óbvio, a gente é ser humano, era que a gente fica bravo, mas é de um outro lugar, né, Vitor? Com certeza. Essa raiva, Dani, só para complementar, é uma raiva que a gente vê que é uma agressividade surreal. Muitas vezes a gente vê pessoas gritando, como se tivesse uma necessidade não atendida lá de trás, na fase oral, quando criança, não foi atendida ali, alguma necessidade, um colo, e aí desconta nas pessoas na vida. Mas é algo, pessoal, que tem solução, tá? A gente está trazendo aqui, a Dani também constela, além de ser advogado, então a gente vai percebendo que essas coisas a gente consegue resolver, porque senão a gente só viveria o passado e o presente que fosse embora, né? Mas tudo isso é para que a gente consiga olhar de uma forma diferente perante a vida, para que a gente não repita os problemas dos nossos pais, nem que a gente acolha nossas carências infantis e jogue nos outros, senão as relações não duram, né, Dani? E aí é complicado. Com certeza, com certeza. E aí acho que a gente pode pegar o gancho aí que você até falou agora dos ancestrais e tudo e entrar na quarta ordem, que você falou. Opa, fala aí, vamos lá. A quarta é a ordem ajuda, que nós devemos olhar o cliente todas as pessoas de forma sistêmica e não somente de forma isolada, pois aí é com a Dani agora, depois eu complemento. Exatamente, exatamente. A quarta ordem da ajuda, pessoal, fala sobre essa empatia sistêmica, né? Porque quando às vezes o pessoal fala assim, né, que as constelações são muito duras, né? Como se não tivesse, assim, esse olhar. Porque como a gente fala dessa questão de olhar a pessoa como adulto, né? Não ficar tanto no vitimismo, tem gente que fica assim, poxa, mas espera aí, né? Como é que é isso? E é a empatia. Há sim empatia, só que a empatia aqui... E, claro, a empatia por aquela pessoa também, pela dificuldade que ela está passando, o acolhimento, como eu falei, é super importante. Inclusive, eu sempre falo que para atender um cliente, né, de família, eu mesmo coloco 1h30 ali. Nos primeiros meia hora, se o cliente estiver precisando falar, desabafar, ser acolhido, chorar, não tem lencinho no escritório, que é justamente essa empatia, né? Que aqui é muito mais com a sua presença, né, ali, naquele momento, com aquela pessoa, estando com ela, do que de uma outra forma. Mas o fato é que o Bert fala assim, vamos, claro, ter empatia, só que essa empatia deve ser, sobretudo, sistêmica e menos pessoal. Então, é dar menos olhar para esse lugar do vitimismo, né? Porque ele fala que a vítima não quer sair do lugar, a pessoa que está no vitimismo não quer ir para frente, né? E tá tudo bem a gente, às vezes, ficar algum tempo no sofrimento, porque faz parte das etapas, né? Só que em algum momento você tem que querer sair dele, porque senão você vai ficar em depressão, afundado, né? E a vida vai ficar parada. Então, você tem que olhar, olha, a minha empatia num sistema, ela é sistêmica, no seguinte sentido. Eu não vou olhar só os problemas que o cliente está me trazendo só para ele. Eu vou olhar para todo o sistema dele. Então, é o momento da gente começar, né? Vem um cliente se queixando ali para mim do pai, do outro, e o Bert já ensina, né? Já começa a colher ali dentro de você a pessoa que ele está falando, né? Do sistema, porque ela pertence, ela faz parte, né? Lei do pertencimento aí. Essa exclusão vai impactar. E a gente tem que pensar que existem várias pessoas envolvidas. Então, como o Vitor tinha colocado também, os ancestrais, eles estão sempre presentes. Você nunca está ajudando um indivíduo apenas. Você está ajudando um sistema. Você está servindo a um sistema.
Então, aquela pessoa tem pai e mãe, você não precisa ocupar o lugar deles, tem ascendentes ali para dar força para ela, né? Ela tem o ex, né? Pertence, faz parte daquele sistema. Então, você tem que ter esse olhar de respeito. As crianças, né, que estão ali envolvidas nos casos que eu lido ali de divórcio, guarda alimentos. Então, um respeito a todo o sistema preserva também essas crianças. Então, quando a gente vai ajudar, a nossa ajuda deve ter essa empatia sistêmica. Olhar não apenas para o problema do meu cliente, mas entender que a gente está servindo a todo um sistema que vai ser afetado, que você vai começar a interagir ali a partir do momento que você vai participar daquela questão que está acontecendo. E tem que ter essa empatia por todos, né? Não só pela pessoa que está se colocando na nossa frente, né, Vitor? Com certeza. E a gente vai percebendo, Dani, que nós somos frutos dos nossos contextos, né? Nós somos fruto dos nossos contextos. Então, a realidade que eu vivo hoje depende muito do que eu penso, do meu modo de viver, da forma onde eu me encaixo, onde eu estou inserido, como eu olho para os nossos pais, como eu olho para os meus amigos, para tudo na vida. Porque a gente vai percebendo que tudo é muito tênue, pessoal. Tudo está conectado, não existe nada separado. E essa, acredito que seja a nossa, de uma forma assim que eu posso dizer, talvez seja a nossa missão nesse século atual, reconhecer que tudo está conectado e que a evolução só pode ser feita quando nós olhamos para as nossas dores, reconhecemos todas as coisas, situações que nós passamos e acolhemos no nosso coração para que a gente consiga avançar. E reconhecer em quais contextos nós estamos inseridos é o primeiro passo para identificar as causas de um problema. Até porque eu gosto muito de uma frase, Dani, que o nosso meio é uma extensão da mente, né? Sim. Então a gente precisa compreender bem a fundo o que se passa nesse lugar. Porque uma mente que ainda está conectada com as questões do passado, ela ainda não se permite avançar, não se permite olhar além, olhar para o presente, olhar para o futuro, estabelecer objetivos, colocar metas. Então, quando você começa a compreender quais contextos que você travou, em qual situação que ainda está pendente algo, algum sentimento que ficou travado ali, que você olha para essa situação e de uma hora para outra, como a Dani trouxe lá no início, quando essas informações são trazidas, não é de uma hora para outra que vai mudar. Mas, aos poucos, essa informação vai tomando uma nova forma que nos permite alcançar um novo lugar, um novo desfecho na nossa vida. E o principal ponto é entender os nossos contextos, onde nós estamos inseridos. Que eu acho que é uma etapa onde podemos começar, né, a perceber quais problemas que nós temos na nossa vida, né, Dani? Começa por aí. Sim, com certeza. E tem tudo a ver com essa ordem da ajuda, né? Porque esse olhar é sistêmico, né? Quando a gente fala da empatia sistêmica, aí é sempre ter esse olhar assim... Eu não sou só eu, né? O pensamento sistêmico é sobre isso, né? Na verdade, a gente entende muito melhor ali o todo dentro das relações que as pessoas estão envolvidas. Então, eu não sou só eu sou eu e todas as minhas relações, aí, o meu contexto, de onde eu vim. E tudo isso tem um peso muito grande na nossa vida. E que esse peso não pode, claro, deixar que seja paralisante, né? Mas é uma ilusão pensar ali, não, eu vou, né, me desprender aqui e vou viver... só eu, sozinho, porque eu não vou precisar das coisas que me aconteceram. Não, elas estão te acompanhando, né? A gente faz parte de um sistema, especialmente um sistema familiar, né? Então, é sempre importante considerar isso quando a gente está entrando. E como ajudante, é importantíssimo a gente entender que a gente vai impactar um sistema. E aí eu acho que já muda muito, né, Vitor? Porque aí você sai desse lugar de querer só ganhar, né? É claro que o ego da gente adora, tipo assim... Tudo que eu saio uma liminar ali, eu fico feliz, mas eu entendo que eu também estou, meu ego fica feliz também. Mas eu entendo assim, bom, eu me coloquei a serviço aqui, né, para ajudar. E se essa liminar veio, outras forças estão presentes, né? Ela poderia ter sido indeferida. Então, se ela foi deferida, eu acredito também que aquilo ali também está agindo a serviço do sistema. Por isso que a importância da petição sistêmica, né, o respeito, porque a outra parte vai ler, vai ter um impacto na vida dela quando ela lê aquela peça que eu fiz e ela vai... E eles projetam uma parte, né? Mesmo com o advogado que tem elaborado ali, colocando palavras de baixo calão e tudo, ele vai pensar, né? Ah, ela falou aquilo de mim para advogado, por aí vai, né? Então, como é importante a gente ter esse comportamento sistêmico, né? Diante das pessoas que chegam para nós. E aí acho que a gente pode entrar na quinta, né? Que tem a ver também com o sistêmico entrelaçado aí. Fala a quinta. Essa quinta talvez seja a mais bonita de todos e a que a gente realmente busca por toda a vida, pois ela não é fácil, pessoal, não é fácil, mas talvez seja esse o que a gente chama de amor ágape, né? A quinta ordem, vamos lá,
É o amor, amor por todas as pessoas, independente, aceitar todas as pessoas tal como elas são, independente da diferença que nós tenhamos entre elas. Então a gente vê que é respeitar as diferenças. É o amor sem julgamento, né? E realmente é o que o Victor falou, isso é um trabalho para uma vida, né, gente? Porque a gente primeiro tem que reconhecer a nossa realidade. Né? Somos aí pessoas, seres em construção, seres que estamos nos trabalhando, né? Mas continuamos sendo seres profundamente imperfeitos e a gente julga sim. O julgamento ele vem imediatamente, ele vem ali de um lugar até inconsciente, mas é assim, beleza, eu vi esse julgamento acontecendo, mas eu respiro, né? Eu falo, opa, peraí, ok. Mas eu não vou me nortear por esse julgamento, porque eu entendo, né? Se a gente está num lugar maduro, a gente consegue entender os julgamentos que vêm muito rápido, que a gente muitas vezes não tem nem o controle. Se eu me nortear por eles, né? Eu vou entrar no lugar de que existe o certo e errado, os bons e os maus. Eu vou entrar na visão maniqueísta, que esse mundo, infelizmente, ainda tem tão forte, né? Como as pessoas gostam, né, de estar no lado certo contra o lado errado, né? A política mostra isso tão claramente, o que é uma pena, né? Porque, na verdade, o todo aí é feito por várias partes, a gente vive num mundo dual, precisa de complementação. Então, é uma pena que não se perceba isso. Mas é muito importante que quando a gente vai ajudar alguém, estamos contextualizando sempre aqui as ordens da ajuda, de como que a gente vai ser um bom ajudante, de como a gente vai poder ajudar uma pessoa de uma forma efetiva, de fato ajudar, pessoal. É entender que se eu chego cheio de julgamento, né? E aí aquele advogado, por exemplo, na minha área mesmo, que é assim, que quer que o cliente goste dele, né? Ele quer manipular assim que o cliente goste dele, assim, concordando com o cliente, né? Assim, nossa, realmente, que absurdo isso que você está me trazendo. Ele não tinha o direito, ela não pode fazer isso com você, é muito errado. E aí, se você entra nessa energia, você está entrando justamente no julgamento, né? Você está começando a falar assim, meu cliente é o certo e aquele lá é o errado. E aí você fica com um olhar desse tamanhozinho, sua ajuda não é sistêmica, né? Sua ajuda muitas vezes vai atrapalhar. E aí o Bert fala, a gente tem que servir como ponte para uma possível reconciliação. E aí a pergunta que eu adoro, né? Que eu falo assim, você quer estar a serviço do quê? Você quer estar a serviço do conflito ou você quer estar a serviço de uma possível solução? E essa é a pergunta que, quando a gente decide ser sistêmico, ela sempre é muito importante para se fazer. Ela tem que estar presente dentro da gente a cada orientação que a gente vai dar para o cliente, né, Victor? Porque existem medidas que precisam ser feitas, muitas vezes enérgicas mesmo, né? Assim, a gente não pode ser conivente, eu falo muito isso para os clientes, mas a gente tem que buscar ser justo, né? Não podemos ser coniventes, assim, deixa para lá, não, deixa para lá, não. Tem muita coisa que precisa ser feita, né? Tem um filho menor, tem que regulamentar alimentos ali, muitas coisas vão precisar ser feitas que vai ser um pouco desconfortável. Só que tudo isso, o profissional que está ali ajudando, de que forma que ele está se colocando, né? Se a gente se alia ao cliente ali na indignação contra a outra pessoa, a gente está a serviço do conflito, pessoal. A gente está potencializando o conflito. E aí a gente está a serviço do quê? Está ajudando essa família, né, Victor? Está sendo bom para quem está sendo bom, né? Está criando mais traumas, né, no fundo. Porque o cliente vai lembrar da próxima situação que ele se relacionar. Não quero relacionar, não. Já terminou assim. Então a gente tem que, como profissional, a gente percebe que a gente tem que ajudar o cliente a passar por aquela situação que já é difícil, da forma menos trabalhosa, menos penante, que requer a sua dignidade, danosa, né? Porque a gente vê que quem perde são os próprios relacionamentos do cliente, né? Então com certeza. Preciso ter um respeito, ajudar. Eu sei que muitas vezes a gente precisa do julgamento, até porque chega uma hora da vida que nós temos essa mente analítica justamente para se privar de algum perigo, alguma coisa que acontece, mas ela não precisa ser constante. O que acontece no pensamento sistêmico? O julgamento ele é pontual. Então, quando você consegue compreender, se colocar no lugar do outro, perceber todo o sistema que vem ali por trás dele, que vem toda a história, você consegue sair dessa posição de fazer julgamentos, acusações e críticas e começa a ver essa pessoa como pertencente a um lugar muito maior. Então, é nesse lugar que todos nós estamos aqui para garantir a nossa sobrevivência, fazer algo que leve ao outro a nossa mensagem, para que a gente seja retribuído por isso e que o outro também está nesse barco. E ser ajudante, pessoal, eu costumo dizer, Dani, que ajudar é uma arte, né? Mas não só isso, também é um ato de humildade. Humildade em reconhecer que do outro lado existe um ser humano e que também é digno para fazer diferente e seguir o seu caminho de forma mais saudável. E além disso, tem uma frase que eu gosto muito do Jung que diz o seguinte:
domine todas as técnicas, todas as ferramentas, mas diante de um ser humano seja apenas outro ser humano. E é nesse lugar que nós vamos conseguir ajudar, fazer a diferença por um mundo melhor dentro de um conflito e afastar de todas essas circunstâncias de julgamento, críticas, que giram em torno dessas questões que são pontuais dentro da visão sistêmica. E assim a gente tem a nossa força e o cliente também tem a dele. Exato. E essa questão, né, Vitor, até de olhar as pessoas como adultos, também entendendo que existe ali uma responsabilidade nas dinâmicas nas quais a gente se envolve, né? E aí entra para esse lugar. E aí o pessoal também, muitas vezes, contra isso, fica com raiva da visão sistêmica. Mas a questão, pessoal, é que é claro que tem situações assim, pô, você foi agredida fisicamente, obviamente ali que tem é muito grave, né? Houve ali um erro. Dani, deixa eu te pausar, desculpa interromper, mas traz pra gente... eu não consegui conferir ainda o vídeo que você fez sobre as críticas à matéria que saiu, mas traz um pouco para a gente, qual foi o seu posicionamento, porque eu gosto de entender. Recentemente, pessoal, saíram algumas matérias criticando o uso das constelações familiares dentro do judiciário. Mas eu acho que foi uma matéria um pouco tendenciosa, mas a gente tem que respeitar. Está tudo bem, né? Que cada Sim. profissional utiliza de uma forma o método, a ferramenta, e está tudo bem, faz parte, né? Diz aí, Dani. Então, eu fiz esse vídeo, né? Acho que era importante, porque como profissional da área jurídica, muita gente me perguntou, me marcou, né, em postagens. Então, acho que a crítica, ela acontece, já existe toda uma crítica, todo um movimento aí contra as constelações, contra o Bert Hellinger, né, por falar que não é científico. Então, eu comecei o vídeo explicando justamente assim, ó, realmente a ciência ortodoxa, o método científico daquele dos detalhes que são exigidos, que é super complexo você caber no método científico, uma série de fatores controlados. Realmente a constelação ainda não é possível ser comprovada por essa ciência ortodoxa dessa forma. E não significa que por isso ela é esotérica. Não, a gente já tem conhecimentos que a gente consegue adequar, né, dentro da epigenética, essas questões do campo morfogenético, mas isso ainda não é possível ser explicado ali num laboratório pelo método científico, né, como as pessoas muitas vezes querem. Mas nem por isso significa que o fenômeno não é verdadeiro ou que merece ser desmerecido. É algo que vai ser explicado mais adiante. Quanto tempo as pessoas não pensaram aí que só existia a teoria da gravidade de Newton e depois veio Einstein e desbancou isso? Quanto tempo as pessoas não acharam que o átomo compunha toda a matéria que existia e a ciência veio depois e mostrou que é só 4% da composição? Vai acontecer o mesmo, né, Vitor? O futuro ele tá aí em desenvolvimento pleno para as coisas serem melhor explicadas e não há problema nenhum nisso, porque a eficácia do método ela é demonstrada justamente na melhor objetiva na vida das pessoas. É a questão empírica que o Bert Hellinger falava. Por que ele ficou famoso? Por que se espalhou? Porque melhora a vida de muita gente. Agora, uma questão que eu coloquei que é muito importante ali a ser analisada é a crítica é bem-vinda no seguinte sentido. Profissionais têm que ser bem capacitados, então tem que ter aí um controle. A Dara Campos, ela propôs, né, a resolução do CNJ, a Associação Brasileira, que ela é a presidente, propôs um projeto de lei para ter um mínimo de 120 horas na formação de profissionais que vão atuar no judiciário, para ter um controle de qualidade, quem vai de fato fazer. E a reportagem, Vitor, ela trazia assim, uma impropriedade técnica muito grande, né? Mostrando um desconhecimento tanto de quem escreveu, como provavelmente de quem conduziu a constelação relatada, porque ela falava para as vítimas pedirem perdão ao agressor. E a gente sabe muito bem que perdão definitivamente não é algo que o Bert Hellinger nos coloca, né? Pelo contrário, que ele fala que tem muita arrogância nesse perdão. Então a gente sabe que muitas vezes a vítima é colocada diante do perpetrador ali, pro agressor, e muitas vezes a situação é de dizer para ele, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu e eu deixo com você a responsabilidade. Então é muito mais para a pessoa poder deixo com você a sua culpa e recupera a minha honra, a minha dignidade. Exato. Justamente para a pessoa recuperar a força diante daquele conflito. Exatamente. Então é muito, assim, você via que existia uma grande impropriedade ali, e de qualquer forma também outro ponto que eu acho que é muito importante que eu falei no vídeo, Vitor, é de como tem que ser muito voluntário. Eu acho que a constelação, ela tem que estar à disposição do jurisdicionado, mas a pessoa não deve ser nem convidada a fazer, na minha visão, sabe? Ela Dani, tem que estar ali, ó. Mas isso, desculpa novamente, mas isso envolve justamente as ordens da ajuda, né? Justamente isso, as ordens da ajuda. Queira, né? Tipo assim, ó, eu não quero, é um movimento obrigatório, é um movimento da alma, pessoal. Então vai muito mais além do que a nossa opinião de querer fazer pelo uso. Não, tem que respeitar justamente o que a gente trouxe nas ordens aqui na primeira, dar somente o que o outro necessita. Então é preciso ter essa condição de respeito a todo momento. A constelação trabalha e martela isso, né? Se o Bert estivesse aqui, ele falaria isso. Não, isso daí não é constelação.
Exato, exato. Então, assim, você vê que existe um movimento contra o método, é natural. Tudo que ganha muita força nesse mundo também ganha muita força a questão contrária, né? A dualidade. Mas, assim, eu acho que existe... Aí eu até coloco também, porque a Dara faz um livro, a Dara tem um livro que ela fala assim, que a constelação... A Dara é inteligentíssima, você conhece ela, né? Ela é super estudiosa, lê muitos livros, tese de doutorado, e ela escreveu um livro assim... Se de fato a constelação deve ser usada nos casos de violência doméstica, porque precisa de muita... o constelador tem que ter realmente tem que ser muito bom ali para conseguir desenvolver bem a constelação. Então, talvez seja o caso também de pensar assim, lá na estrutura do judiciário, especificamente, talvez possa se repensar se usa nos casos de violência doméstica, justamente por precisar de um cuidado tão grande, entende? Então, assim, realmente, Vitor, eu acho que a crítica está a serviço da melhora. Eu acho que jamais, assim, a gente pode permitir que esses movimentos de crítica venham no sentido de enfraquecer, de tirar, né? Porque foi um grande avanço, é um grande avanço. Não tem volta, nós não vamos permitir que tenha volta, mas que melhore, porque é novo, né, Vitor? E aí o Sam Storrs falou isso no vídeo dele, e eu falei também lá ao final, algo que começou a ser usado aí há 10 anos no judiciário, é um bebê, né, em termos assim, de desenvolvimento. Então, que se aprimore, que a gente crie aí uma regulamentação interna, né, de como isso estará a serviço, mas sem jamais, né, obrigar a pessoa a chamar, você vai fazer constelação, então venha fazer a constelação. Não, porque aí você vai estar violando. Eu acho que as pessoas ali que falaram para a reportagem, Vitor, elas se sentiram violadas, né? Quando você coloca alguém para constelar sem a pessoa querer e estar pronta, vai dar problema, né? Porque ela não quer vivenciar aquilo ali, ela não quer ver aquilo que está sendo mostrado. Então é até uma violência, né? Com certeza, a pessoa acaba revivendo novamente a dor. É isso que ele fala na reportagem, né? Não, a constelação não propõe isso. Ela propõe para que você consiga sair dessa questão. Não que você reviva, mas fique na dor. Porque aí vira uma outra... retraumatiza a pessoa. Exato, e a gente precisa ter esse cuidado. Porque a constelação por si só é quando a pessoa tem a força para fazer a constelação. É outro ponto muito importante que a gente tem que trazer. Porque não é toda hora que você consegue estar apto para fazer uma constelação. Você tem que ter a força necessária interna para que você compreenda aquela imagem e consiga agir. Então, se você não tem força, está ali com uma baixa energia, não consegue se movimentar, não é um bom momento para fazer a constelação. E no momento oposto também, se você está descontrolado, raiva, estressado, você também não vai ter bom êxito, bons resultados dentro de uma constelação. O melhor ponto, o melhor momento é quando você percebe que está dentro de uma situação que está te incomodando, que você não consegue sair, e como adulto você procura a constelação profissional que te ajude a sair desse lugar, mas não, pessoal, como uma forma de te jogar para lá. Você precisa estar presente, atento para não repetir mais essas dinâmicas. Por isso que existe o pessoal critica as constelações, porque mesmo a Bíblia, né? Muitas coisas ali, tem 2000 anos que dá certo e o pessoal não acredita. Por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará. O que é isso, a verdade? A verdade é a consciência. Então, quando você se liberta de algo que te prendia, você vai para um novo lugar e você consegue viver aquilo de uma forma que você não volte aos traumas do passado. Mas existe essa postura de força, de um momento mais apropriado, e que eu acho, Dani, às vezes que a constelação deveria realmente ser aplicada em alguns casos, outros não, né? Desde que a pessoa esteja preparada para isso. E ela queira, né? É como se fosse opcional. Sim, 100% voluntário, né? A adesão tem que ser 100% voluntária. Eu acho que até, assim, por exemplo, um despacho do juiz não é bom, entende? Porque a pessoa pode sentir assim, agora o juiz só vai querer me dar, assim, fazer alguma coisa por mim de boa na ação se eu fizer a constelação. Então, tem que ser tomado muito cuidado, porque para não criar esse tipo de situação, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento aí ao movimento para que ele siga bem, né? E não de uma forma ruim. E faz parte, né, Dani? Tudo que começa é criticado, tudo que evolui, tudo que traz consciência é criticado, porque o processo de sair da alienação para olhar para a realidade, ele é duro. E muitas pessoas ainda não têm essa capacidade ou então disponibilidade. Eu sei que quando a gente fala de visão sistêmica, às vezes até traz uma posição, talvez um ar de egoísmo, mas não, pessoal. A visão sistêmica visa justamente trazer a responsabilidade que nós temos perante a vida, perante a quem veio antes, perante aos nossos filhos, perante a quem vem depois, para a gente fazer a nossa parte dentro do possível e caminhar para a nossa vida, né? Eu acho que a gente trouxe muitas coisas, né, Dani?
Quer acrescentar mais algum ponto aí? Senão essa live vai durar até amanhã. Não, é isso mesmo. Estamos na hora de encerrar mesmo. Falamos sobre as nossas 5 ordens da ajuda. Teve um plus aqui, né? Que a gente falou rapidinho sobre a questão do judiciário. Mas eu acho assim, pessoal, conheçam as ordens da ajuda, tá? Minha mensagem final seria assim: se você que está aqui hoje, que né, se interessou por esse tema, se aprofunde, porque as ordens da ajuda são capazes de mudar a nossa postura profissional e de repente a gente vê ali que está sendo muito melhor para nós e para o nosso cliente, né, Vitor? Então, realmente é um tema que merece aprofundamento e que encanta. E eu quero te agradecer para todo mundo que esteve aqui conosco, te agradecer pela oportunidade de a gente estar junto conversando sobre esse tema que eu amo, né? Que você até me deixou à vontade para escolher um tema e eu escolhi esse tema que eu sou encantada, porque eu acho que ele realmente pode mudar a vida das pessoas, como já mudou a minha um dia. E a gente faz a nossa parte, né? Levando o amor para onde a gente vai, né, Dani? Acho que é a principal mensagem. Se a gente também começa a absorver esse movimento das críticas, a gente começa a olhar para as nossas carências de não saber lidar com as dificuldades, então a gente aceita, porque faz parte. Faz parte de todo o movimento, tanto do cartesiano ao pensamento sistêmico, de olhar para a vida como um todo, para que a gente consiga a nossa liberdade, que os nossos descendentes também, né, Dani? Os nossos clientes, todo mundo. Se pessoas felizes não têm tempo de incomodar os outros, né? Eu costumo dizer. E a constelação nos dá essa possibilidade. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes comigo e com a Dani. Foi uma grande honra tê-la aqui. A gente fez uma live linda, 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 abordando cada tema. Foi praticamente uma aula, né, pessoal, sobre esse tema das ordens da ajuda. Então, quero agradecer a cada um de vocês, principalmente a disposição da Dani, que se entregou ao máximo aí, falou, foi ela mesma, não teve personagem. E é com muita gratidão que eu espero que a gente faça outros movimentos. Sinta-se à vontade para me chamar, viu, Dani, quando precisar. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima quinta-feira, hein? Tchau, tchau.